Bem-vindos, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula. Então aqui a gente preparou essa planilha em Excel para facilitar os seus estudos e você pode conseguir ela entrando lá no nosso site no www.apostilafalada.com e vai ter um quiz lá para você responder. Responda o quiz e no final você vai ser direcionado para uma página onde você pode fazer o download de todos os documentos do nosso curso, tá ok? Voltando aqui, temos essa equação nessa aba parábola que eu montei só para você entender como é que funciona. E aproveitando, não deixe de se inscrever aqui no canal, já se inscreva caso você não seja, deixa seu like e não se esqueça, ao longo da aula, o que você tiver de ideias, sugestões, dúvidas, coloca no teu comentário aí, tá legal? Ou mande um e-mail para vip@apostilafalada.com. Voltando, y é igual a ax ao quadrado. Eu escrevi à mão, sempre em todas as abas vai ter uma equação escrita à mão aqui, e a ideia é que eu passe para a linguagem de Excel igual, aqui olha só, B5, que é o A, x ao quadrado, que é o E, e o 2 aqui, que é o símbolo de A ao quadrado, tá ok? Então, em todas elas, na coluna Y, eu vou escrever na linguagem do Excel a equação que eu escrevi à mão. E aqui eu tenho o parâmetro A, esse parâmetro A é o parâmetro aqui da equação, então significa que 5 é o valor que eu quero que seja o A para todo o intervalo calculado, por isso que eu travo, né? Eu coloco, por exemplo, o A está em B5, né? B5, olha só. E aí eu travo, não sei se você sabe, mas para travar uma célula e poder arrastar, né? Você coloca cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha, do número, e, portanto, você trava aquela referência àquela célula, né? Ela não anda junto. Você vê que eu não coloquei cifrão aqui, olha, quando eu vou arrastando, a linha, por exemplo, no caso de x, da coluna E, E6, E7, E8 vai aumentando. Tá? Então eu calculei a mesma equação para um intervalo de valores de x, no domínio aí, né, que a gente agora já sabe o que é. O início, o que é o início? Eu coloquei uma setinha para te lembrar que esse menos 5 vem parar aqui, ó, igual a B7. Né? Então só significa que é a partir de onde o domínio vai ser calculado para demonstração no gráfico, tá legal? Para esse gráfico que eu coloquei aqui. Não é que essa função é válida a partir de menos 5, não é isso. Eu só quero dizer que a partir de menos 5 é o que vai constar nesse gráfico. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 10, olha só, ele vai começar em menos 10 e vai até aqui quase zero. Por que só isso? Porque, na verdade, eu fui arrastando essa fórmula até a linha 101. Significa que é esse total de linhas aqui que tem o gráfico em termos de pontos, né? Então ele tem exatamente 100 pontos, 100 linhas, 100 pontos, tá ok? E aí o delta é o incremento de x em x, né? Então eu coloquei 0,1 positivo. Então, olha só, primeiro é B7, repete B7, e aí E3 é igual a E2 mais B8 travado. B8 é o delta, né? Depois E3 é igual a B8 mais B8, E4 E2 mais B8, E3 mais B8, E4 mais B8, E5 mais B8. Então eu vou incrementando de 0,1 em 0,1. Na verdade, não em termos de 0,1 absoluto, em termos de delta em delta, no caso, delta é 0,1 aqui nessa função. Então eu vou voltar aqui para menos 5. Por que eu coloquei menos 5? Só para te lembrar da primeira aula, que a gente falou lá de S de t igual a 5t ao quadrado. Depois eu usei no nosso aprofundamento de funções aí, já nesse novo conjunto de aulas, né? Então você pode estudar a função aqui. Olha só, eu tinha falado para você na aula passada sobre o cuidado que você tem que ter na forma de referenciar um valor de uma tabela no gráfico, que era entre parênteses, valor de x, vírgula, valor de y. Então vamos, por exemplo, pegar aqui um ponto, ó.
menos 4,9, 120,05. Menos 4,9, olha o que o Excel está mostrando aí para você. Vírgula, 120,05. Então, aquele comentário que eu tinha te feito é o que está aí. Eles colocam, no caso aí do Excel, um espaço, né? Então, ó, menos 4,9, vírgula, espaço, 120,05, para evitar exatamente qualquer confusão, tá? Então, é essa que é a ideia. Pessoal, eu te mostrei esse gráfico aqui que não tem novidade nenhuma, mas é mais aí para te mostrar uma forma de estudar uma função, no caso a parábola, e para te apresentar o que vem pela frente. Você já entendeu como é que é montado o gráfico? Um outro comentário que vale a pena aqui, observe, a gente tinha falado isso, que aqui no caso o Excel ajustou o intervalo dos valores de x, né? Então, olha só, de 0 a 2 tem um bom distanciamento aqui. Já para 0 a 20 em y tem um distanciamento menor. Isso aqui o Excel faz de forma inteligente para adaptar o intervalo que você deixou disponível, quer dizer, o espaço que você deixou disponível aqui nessa figura para a apresentação do gráfico. Então ele procura ajustar os incrementos, os saltos, tanto nos valores de x quanto nos valores das ordenadas y, para que você tenha o melhor ajuste possível da imagem, tá? Ele não se preocupa muito com a função ser algo digna à forma dela, mas sim ele esticar dentro do espaço possível, que é aí a área do gráfico. Então vamos para a próxima função, que é o que interessa. Aqui a gente tem uma função agora chamada y, chamada não, né, escrita como y igual a raiz de a menos x ao quadrado. Então todos os comentários válidos anteriormente, como eu já disse, vale para S. Você já sabe como é que foi montado o gráfico. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é o seguinte: pense na situação onde o valor x ao quadrado resultar num valor que seja maior do que a. Quando x ao quadrado for um valor maior do que a, o resultado desse argumento a menos x ao quadrado vai ser negativo. E aí você sabe que não existe um número real de uma raiz de um número negativo, né? Existem aí, você vai ter que ter o tratamento de números imaginários. Então, portanto, o Excel calcula como erro, né? Ele calcula como erro. No caso aqui, ele dá esse erro num, né? Veja, isso daqui é um meio círculo superior de raio aproximadamente 2,5. Você vê que dá 2,5 daqui para cá, 2,5 para cá. Olha lá, 2,5 em x, menos 2,5 também em x. Vamos encostar aqui. 2,44 deve dar muito próximo aqui de 2,5, tá ok? Então esses são os valores que nós temos aí. O que eu quero te mostrar? Quero te mostrar, pessoal, que essa função ela tem valores aí definidos dentro do conjunto de reais, portanto, o domínio dela é válido, né? Para essa faixa onde você vê o meio círculo superior, porque estes outros números aqui em 0, y igual a 0, não deveriam existir. Por quê? Porque é um erro, não existe isso. Isso aqui é um erro. É um artifício de programação do pessoal que programou o Excel para, de alguma forma, tratar falhas em tabelas numéricas. Por exemplo, alguém digitou uma letra, um número, um erro como esse, para não dar um problema lá, ele trata como se fosse um número, 0 no caso, né? Mas, na verdade, esses números não existem, então isso daqui não existe. Portanto, essa função você teria muita dificuldade de calcular o último número possível dela, né? Antes de y tender aqui a ser completamente zero. Por exemplo, vamos melhorar isso daqui para mim mostrar para você melhor. Olha só, coloquei A, agora um meio círculo de raio 1, tá ok? Tá deformado aqui porque o Excel
procurando esticar o gráfico, ele ajustou o eixo Y aqui, esticou mais para cima, né? Então, mas aqui você vê que é menos 1, 1 e 1,01, 1 também em Y ali, né? Agora vamos aumentar aqui o incremento, diminuir o incremento. Estava 0,1, vamos passar para 0,01. Vamos colocar o início mais perto do zero ali, né? Menos 1. Olha que interessante, pessoal. Vou colocar um pouquinho antes. Menos 1,1. Olha só. Então ele vai aqui sem nenhum valor e de repente aqui ele crava no zero. Então esse seria o limite dessa função que você pode demonstrar aqui. Não aquele limite que a gente viu no exemplo, que a professora Lúcia comentou, e que a gente mostrou aqui do gráfico do aumento de massa de um bebê ao longo da gestação. Ele vai tendo um limite. E lembra que pulava lá naquela função? O que eu quero te dizer, e o mais importante para você entender, é que esses conjuntos que dão errado aqui já são pontos que não deveriam existir aqui. A função ela tem um limite já dentro dessa faixa. É essa que é a história aqui, que é mais importante para você entender hoje. Tá? Então, eu vou voltar aqui para as configurações iniciais. Nesse caso, ela tem os limites muito bem definidos aqui. Ok? Ela tende a um certo valor. Da mesma forma, aqui eu tenho um meio círculo inferior. A única diferença é que do superior para o inferior, o valor aqui é menos no inferior e aqui é mais para o superior. Aqui é menos no inferior. Valem os mesmos comentários. Aqui eu tenho uma hipérbole com assíntonas. Né? Então, veja que aqui eu já fiz alguma coisa interessante. Né? Em essência, a verdadeira fórmula para que a gente passe ali a limpo a equação que está escrita ali é igual, né, igual já estava lá, 1 dividido por x, que é E2 nessa linha, menos A. Vou travar o A. Vou arrastar. Antes de eu arrastar, quero te mostrar uma coisa. Olha que interessante. Quando que vai dar problema aqui? Vai dar problema aqui quando x e a forem a mesma coisa. Porque quando x e a forem a mesma coisa, essa parte de baixo aqui vai dar zero. E qualquer número dividido por zero, na matemática, não tem uma definição clara e única. Então, portanto, olha o que vai acontecer. Ó. Vou arrastar tudo para baixo. Olha que gráfico absurdo. Ele está me dando um resultado que deu 3 vezes 10 a 15 em notação científica. 3 seguidos de 15 zeros. É um número extremamente grande. E ele deu, quando x aqui na coordenada, olha só, é meio. Deu quando x é meio. Coincidência? Dá uma olhada. O que eu acabei de falar para você? Quando x e a for a mesma coisa, vai dar problema. Olha o problema que deu. É um número muito grande. É como se o Excel... Isso é um problema de computação, isso é um problema de cálculo numérico seríssimo e de métodos numéricos. Como é que você resolve o problema da divisão por zero? E aí o que acontece? Um programa seríssimo e bem feito como o Excel, ele te retorna uma coisa dessa. Ele te retornou um erro aí, um erro grande, até porque, olha que interessante, quando ele subtraiu x menos a, olha, vamos lá no x igual a meio. Vamos no x igual a meio para você ver o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Deu 3 vezes 10 a 15. Se eu tirar isso aqui, você vai ver o que está acontecendo. Olha. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo. Estou te mostrando, você pode fazer na tua casa. Tirei de parênteses, deu zero. Coloquei entre parênteses porque eu preciso fazer a divisão. Deu um número aqui que quase zero. 3 em notação científica vezes 10 a menos 16. Um número muito pequeno, mas diferente de zero. É por isso que quando você divide 1 por um número
vezes 10 a menos 16, no caso 3 vezes 10 a menos 16, vai acabar dando algo próximo de 10 a 15, que é o que estava dando naquele pico. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o Excel tem uma série de... um MATLAB, MathWorks, e uma série de outros programas que existem aí, de matemática, de cálculo, planilhas de cálculo, como é o Excel, que é muito boa. Tem alguns bugs, alguns problemas de tratamento numérico. Tudo isso lida com o problema de limite. O problema de limite ele é fundamental de você entender, porque quando você estiver trabalhando ou com pesquisas científicas, ou com, por exemplo, desenvolvendo algoritmos, muitas vezes para placas de controle, venho fazendo há muito tempo, agora no mundo do IoT, continuo brincando com isso, trabalhando com isso, oferecendo projetos com isso. Quando você vai tratar certos sistemas de controle, você tem que tomar cuidado com a subtração e com a divisão por zero, nas raízes, nos polos, no sistema de controle, coisas que você vai aprender mais para frente. Então, isso pode levar um sistema a uma catástrofe em termos de controle. Então você tem que prever isso, entender muito bem o que você está mexendo. Então você viu aqui que é por isso que a hora que eu divido 1 por esse valor, que é a fórmula, dá esse absurdo. Né? Deu esse absurdo aí, e você nem consegue analisar o ponto. Então o que eu fiz aqui por meio de um artifício? Eu escrevi assim, se aparecer um número absurdo, e números absurdos aqui para mim, é qualquer coisa que seja maior do que 100 mil. Se aparecer um número absurdo, então eu vou fazer aquele valor ser zero. Caso contrário, mostre o resultado da equação. Então, ó, se este resultado aqui for um absurdo, ou seja, maior, eu estou chamando aqui de absurdo 1 e 5. Tá? 1 e 5. 1 seguido de 5 zeros, né? E isso daí vai dar o quê? 100 mil. Então, 1 e 5. Se for maior, 0. Se não, mostra a própria equação. Tá? E fecha, arrasta, resolvido. Então, para quem está com dúvida, 1 e 5, nem todo mundo conhece, você vai ter aqui os 100 mil. Ok? Então, essa que é a ideia. Resolvido parcialmente o problema, porque na verdade esse aqui que é o nosso ponto, o ponto em discussão, que é quando x é igual a meio, não era para ele existir. Não era para ele existir aqui. É que, como eu te disse, o Excel pega, sempre vai tentar conectar um ponto com o outro. Ele sempre vai conectar. Mas na verdade esse ponto não existe. Era para essa linha terminar aqui e de repente essa função continuar aqui de cima para cá. A hipérbole é uma função que você vai ver ela fisicamente em muitos lugares. Um eletrocardiograma é uma sequência, muitas vezes, de hipérboles. Né? Você tem alguns sistemas naturais que atuam como hipérboles. Tá certo? Você tem uma série de sistemas biológicos que se comportam dessa forma, estímulo óptico de células, em que elas retornam outros comprimentos de onda, a forma como elas interagem com medicamentos. Você tem uma série de comportamentos que a gente pode mostrar aí, muito parecidos até por eletroencefalogramas, você vê alguns sinais parecidos com isso muitas vezes. Então é realmente interessante você entender essas funções e que elas têm limites. Né? Então, essa função ela continua daqui para cá abruptamente. Ela não tem essa transição, tá ok? É o que eu quero dizer. Então, pessoal, essa função é para ser assim, olha. Tá? Não era para ter a transição. Essa transição aqui não deveria existir naquele gráfico. É para ser assim. Tá? Então, aqui ela tem um limite. Ela tem um limite. Você pode brincar aqui com esse valor? Olha só. Vai para outro. Se eu colocar ponto 1 aqui, também vai lá para o ponto 1. Se eu colocar para o 0, vai para o 0. Tá? E ele vai tendendo, né, nesse caso aqui, ao 100, ao menos 100. Qual é o limite? Então vamos olhar ali no 0. O que está acontecendo? Olha só. Olha só que interessante.
Olha uma outra coisa interessante aqui do Excel. Eu fui somando de 0,1 em 0,1, foi dando certinho. Quando eu peguei, somei menos 0,01 com mais 0,01, era para dar zero. Deu 3 vezes 10 a menos 17. Então, muitas vezes, você tem que ficar de esperto com isso daqui, bem esperto. Aí ele deu um erro de divisão. Mas, vamos voltar aqui ao normal. Ele vai tendendo aos limites de menos 100 a 100, tá? Se você diminuir um pouquinho mais isso daqui, ó. Olha que interessante. Na verdade, o limite não era 100, agora já foi para 200 aqui, tá? Já foi para 200. E, na verdade, dá para piorar mais. Deixa eu aproximar o início dali. Foi para menos 1000 aqui de um lado. Vamos diminuir um pouquinho mais isso daqui, ó. Foi de menos 1000 a 1000 agora. Menos 1000 a 1000. Tá? Olha que interessante isso. O problema de você calcular o limite. Parecia no começo que era de 100 a 100. Agora já está de 1000 a 1000. Né? E é claro, ele vai subindo isso daqui. Tá certo? E vai bem mais para baixo. Eles vão tender ao zero, só que subindo de forma muito acelerada, no caso dessa hipérbole. Então, é aí que vem os problemas de você entender um sinal biológico, o quanto que ele está dentro do normal ou não, estudar os limites. Isso é uma coisa de fato fundamental. Aqui eu tenho uma reta que explora o seguinte problema. A diferença dos quadrados, né, dividido por x menos a. Então, o que acontece aqui? O que eu quero te chamar a atenção? Eu coloco o lembrete, na verdade o ponto A não existe, né? Aqui, né? O problema, novamente, aqui vai acontecer quando x igual a A. Então, vai ter um problema. Então, esse daqui é uma reta. Agora, dá uma olhada, né? Como é que a gente faz para calcular o limite, então, de uma função? Qual que é o limite? Deixa eu te mostrar. Na verdade, essa reta aqui azul, olha só, que é a escrita, eu fui dividindo aqui em partes. Eu primeiro escrevi o x ao quadrado menos o a ao quadrado, depois eu escrevi o x menos a, e depois eu calculei o y, dividindo o x ao quadrado menos o a ao quadrado, dividido pelo x menos a. Aí depois eu fiz o y fazendo a diferença dos quadrados dividido pelo x menos a. Tá? Então, essa linha azul, aqui conforme na legenda, é o y, é essa coluna H. E aí, na verdade, ela é uma reta, ela vai subindo, e aqui esse ponto não deveria existir. Não deveria. Volto a explicar por tudo aquilo que eu já expliquei. É um artifício do Excel, mas esse ponto não existe. Vamos conferir? Olha aqui, ó. Ele deu um erro de divisão. Por quê? Porque dividiu por zero. Então, era para essa linha estar aqui subindo, para e continua subindo, fica um intervalo sem linha. Né? Qual é o limite, então? Quando o x vai tendendo a 0,2, qual é o valor limite? Qual é o valor limite dele? É essa que é a pergunta que a gente precisa aprender a fazer. Como é que eu calculo o limite da função se eu quero entender bem o comportamento da função? Então aqui eu coloquei a solução desse exemplo, aqui um pouquinho mais para a direita. Então olha só, a gente utilizou a regra para expandir a diferença dos quadrados. Não confunda a diferença dos quadrados com o quadrado da diferença que vai cair no binômio. Aqui é a diferença dos quadrados. Então, eu posso decompor a diferença dos quadrados em x mais a vezes x menos a. E embaixo já é x menos a. X menos a cancela, sobrou x mais a. De tal forma que y igual à diferença dos quadrados sobre x menos a é igual a x mais a apenas. Parcialmente verdade. Tudo que você fez aqui, a transformação está correta, parcialmente verdade, exceto para o ponto onde x igual a a. Quando x tende a A, você tem um limite desta função, mas não desta. Tá certo? Então você usa essa
para calcular o valor aonde esta não pode ser definida. Exatamente quando x tende a A. Quando x tende a A, guarde isso, vai ser muito importante mais para frente. Então, é exatamente o que eu faço aqui agora. Eu calculo a coluna y é igual a x mais A, e aí você vê que onde x igual a A, que no caso aqui é x02, você tem um problema na função original. Mas aqui eu tenho um retorno de 0,4. Então, o limite de x tendendo a A, ou nesse caso em particular que está escrito aí, no limite daquela função, quando x tende a 0,2, o limite dessa função é 0,4. O resultado é 0,4. Ela não existe em 0,4, mas é o limite. Ela tende isso. De forma infinitesimal, se você for cada vez mais diminuindo esse delta, mais esse cara aqui vai se aproximando. Quer ver? Vamos manter aqui o A igual a 0,2. Vamos diminuir aqui o nosso delta, deixar mais sensível, para 0,001. E vamos aqui colocar um início muito próximo de 0,2. Vamos colocar em 18. Olha aqui. Ó. Ele chegou aqui ó, no 0,399, quase 0,4. Aqui ele chegou no 0,401, quase 0,4. Mas só com esse artifício que você de fato tem certeza que vai dar 0,4. Por que só com esse artifício? Porque você viu que com a assíntona, com a hipérbole, com assíntonas, você achou que no começo antes era de menos 100 a 100, agora você já está vendo que é de menos 1000 a 1000. Só quando você faz o artifício correto, a decomposição correta, é que você pode calcular de fato o limite. Tá? É essa que é a ideia. Então, pessoal, nós vamos calcular agora um exercício que envolve um limite. Então, olha só. Qual é o limite da função y igual x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3? Quando x se aproxima de 3? Qual é? Porque você vê, né, quando x tende a 3, isso aqui vai dar zero, é o problema que a gente acabou de ver anteriormente. Então, qual que é o limite dessa função? Então, você vê que aqui, logo de cara, a gente pode dizer que isso é a diferença dos cubos, né? Por que é a diferença dos cubos? Porque 3 ao cubo é 27. Né? Então, 3 ao cubo é 27. E aí eu posso escrever isso da seguinte forma. Y é igual... Deixa eu apagar aqui. Y é igual a x ao cubo menos 3 ao cubo dividido por x menos 3. Tá certo? Pela diferença dos cubos, eu tenho que a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá certo? Não confunda, pessoal, com, por exemplo, o a menos b cubo, tá? Que aí é uma outra solução, que no caso, que seria o cubo da diferença, a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo, tá? No caso, não é isso daqui. Isso daqui é outra coisa, tá? Eu vou deixar aqui. Isso aqui é outra coisa, isso daqui é o cubo da diferença, a gente vai trabalhar com essa propriedade. Então, y, pessoal, é igual a x menos 3, ok? A menos b, vezes
x quadrado mais a é x, 3 é o b no caso aqui, né? Então ficaria x3. Por convenção, normalmente a gente faz 3x, tá? A gente deixa a variável por último. 3x e a ordem na multiplicação não afeta o valor do resultado. 3x mais 3 ao quadrado, que é 9. Dividido, então isso aqui é x cubo menos 3 cubo, tá? Então eu decompus e continuo dividindo por x menos 3, que é o original da função, x menos 3, x menos 3. Este valor aqui, usando a diferença dos cubos, é a decomposição exata de x ao cubo menos 27, ou 3 ao cubo, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esse termo com esse. E aí, então, eu tenho que y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 9. De tal forma que agora, quando o x se aproxima de 3, eu posso usar o 3 nessa função, porque aqui não dá nenhum erro. 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 3 é 9, mais 9. 9 mais 9 mais 9 deu y igual a 27. Na verdade, eu escrevo isso de forma um pouco mais formal. Limite de x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3, quando o x tende a 3, é igual a x ao quadrado mais 3x mais 9, que é igual a 27. Tá legal? Então vamos voltar lá para a planilha. Agora sim, x ao cubo menos a ao cubo. Escrevi aqui os cubos, a diferença dos cubos, a diferença de x menos a, o cálculo de y e aqui o polinômio escrito, né? Que a gente acabou de rever lá. E a gente vê que para 3, aqui dá um erro, de fato, deu erro, e aqui deu 27. Então, volto a falar, esse ponto não deveria existir, ela deveria ter um acidente aqui, e com o polinômio já não existe esse problema. Então, essa é a função original, né? Essa daqui é a substituta para calcular o limite. E aí, novamente, você pode mudar os parâmetros aí da sua função e verificar o que vai acontecendo, tá bom? Pessoal, era isso. A gente conseguiu apresentar para você o conceito de limites, né? A gente começou falando de funções, evoluímos para sistema cartesiano e usamos essas duas ferramentas agora para você entender que dentro de um domínio da função você pode ter algum limite, né, do comportamento da função, que você vai ver ali tanto na imagem, né, no contradomínio, em especial na imagem da função. Você entendeu alguns exemplos práticos e até que todos nós temos, já passamos por ele, de limites, e tem aqui essa planilha para te ajudar com algumas funções iniciais para o nosso estudo aqui. Então não se esqueça, deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e para acessar o conteúdo, mais uma vez, entre lá no nosso site www.apostilafalada.com, responda o nosso quiz e você vai ser direcionado para a página de download de todo o nosso conteúdo, tá legal, pessoal? Brigadão, um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!